Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, né? Você aí que está preocupado, o que deve levar, o que não deve levar, como deve fazer a prova, né? Como ir até o local, que horas que deve chegar. Então vamos dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, o que levar? Gente, tem que levar o documento, tá? Tem que ser um documento original, nada de printar documento que eles não aceitam, ok? Você leve água, né? Uma garrafinha para você colocar água. Você deve levar um lanchinho, mas um lanchinho que seja assim fácil, tá? De manipular, de comer, porque vai que você leve um lanche assim um pouquinho mais complicado, sei lá, com maionese, com catupiry, sei lá, qualquer coisa assim, e a hora que vai abrir suja, né? Como é que você vai resolver essa situação naquele momento, né? E assim, dependendo da religião que você tá, se você vai levar um tercinho, vai levar um grauzinho, né? Isso também é permitido, só que eles fazem uma revisão, né, no que você tá levando, ok? Vai com uma roupa mais confortável, né? Mas leva uma blusinha caso faça um frio, né? Agora, o que você não deve levar? Tá? Não leve alimentos com muita gordura, porque pode fazer mal. Então a gente sugere fazer uma barrinha de cereal, né? Às vezes não muito chocolate por causa da gordura. Eu levava. Quando eu fazia minhas provas de concurso, meus vestibulares, eu acabava levando. Mas existem alguns estudos que falam que deve evitar um pouco de gordura, né? Você não pode levar calculadora, né, gente? E assim, levar o celular, leva já o celular desligado, deixa para ligar só a hora que você sair totalmente da escola que você tá. Por quê? Porque se de repente você deixar seu celular lá guardadinho e ele emitir algum som, você já é eliminado da prova. Então não vale a pena você correr esse risco, tá certo? E atenção, qual que é a atenção que eu quero chamar aí? É a questão do horário da prova, porque eu já tive muitos alunos, tá, em outros anos, que perderam, deixaram para ir no último momento, ok? E acabaram não podendo entrar. Então, como fecha às 13 horas, estejam lá já meio-dia, ok? E se você não tem noção da onde que é a escola que você vai, já faça um itinerário um dia antes, 2 dias antes, para você ver quanto tempo você demora para chegar até lá. Mas lembrando que domingo, tá? O itinerário é um pouquinho assim, vamos dizer, o fluxo, né, de carros é um pouquinho diferente dos demais dias. E procurar, assim, um dia antes, comer alimentos saudáveis, alimentos leves, né? Porém nutritivos, tá? Porque a gente precisa nutrir, né? E ter, pra gente ter um pensamento lógico bem tranquilo e bem agradável. E aí a gente deseja uma boa prova e que dê tudo certo para vocês. Então, pessoal, tem mais um detalhe. Vocês vão ter 2 domingos de prova. Um vai ser dia 5, né, de novembro e o outro dia 12 de novembro. Dia 5 de novembro vocês vão ter a prova de linguagens, né, e de ciências humanas, então, e redação. E aí o que acontece? Vocês vão ter lá 5 horas e meia de prova, 5 horas e meia. E no dia 12 vocês vão ter a prova de ciências da natureza e matemática. E são 45 questões de ciência da natureza, 45 questões de matemática. Agora pensa aqui comigo, vocês vão entrar 1h30, vocês vão poder entregar a prova às 7 horas da noite. Então você tem 5 horas e meia de prova, certo? Agora, meia hora vocês têm que se dedicar ao gabarito, porque o gabarito é muito importante, prestar muita atenção, certo? Procurar não responder lá, de repente deu letra B, você acaba equivocando e marcando letra A, daí já era a sua questão. E muito cuidado, quando você for passar no gabarito, passa de 10 em 10 questões, eu fazia isso. Passava as 10 questões, aí dava uma olhadinha, tá? Depois passava as outras 10, não passe tudo assim de uma vez só, porque basta, se você errar uma, aí acarreta, é um efeito dominó, você vai errar as outras também.
certo? Aí, se você ficou 30 minutos dedicando então a esse gabarito, né? Aí, o que você tem de tempo? Você tem 5 horas. Agora, pensa comigo, 1 hora e 60 minutos, 5 horas, 300 minutos. Mas, por exemplo, no segundo dia você tem 90 questões, você tem 45 de matemática, 45 de ciências da natureza. Lembrando-se que ciência da natureza é física, química, biologia, né? Então você tem 90 questões. Se você dividir o tempo pelo número de questões, você vai ver que você tem 3,33 minutos por questão. E aí você pensa, nossa, é pouco tempo, né? Sim, é pouco tempo quando a questão é um pouquinho mais elaborada, porque você tem que ler, você tem que analisar, né? Você tem que ver todo o procedimento dela. Mas tem questões que, ó, são rapidinhas, tá? Então, acaba compensando, né? Mas então, nesses 3 minutos aí, o que você tem que fazer, né? Você tem que pegar, você tem que ler a questão, você tem que sublinhar o que é importante. Por que fazer isso? Porque assim, se você de repente não conseguir resolver aquela questão naquele momento, você volta novamente nela e você já vai ler o que está sublinhado, o que está importante. Porque às vezes eles colocam umas questões assim, com uns textos enormes e tentando mexer com o seu emocional. De repente vai lá falar sobre a guerra tal, e você começa a lembrar. Você tem que deixar esse estado emocional seu de lado, tá? E procurar ali usar a sua razão. Qual que é o seu objetivo? É resolver a questão, é marcar a alternativa correta, é passar para outra questão e terminar a prova e ter um excelente sucesso. É isso que você precisa naquele momento, então você não pode cair nas armadilhas da prova, certo? Agora vamos falar um pouquinho das dicas de matemática. Vamos falar um pouquinho da matemática no Enem, né? Quais os principais assuntos que eles gostam de colocar? E aí eu dei uma olhada nesses últimos 10 anos, né? E eu constatei que o que eles gostam muito tá lá todo ano: grandezas proporcionais, funções, estatística, geometria, as geometrias, né? Aritmética e probabilidade com análise combinatória. Mas assim, isso não indica que cai só isso, tá? Pode cair uma matriz, um determinante, um sistema linear, tá? Ele pode estar caindo, um polinômio, né? Um logaritmo, enfim. Esses são os assuntos com a maior porcentagem, mas isso não indica que outros assuntos não possam estar também participando ali da prova, tá? E assim, quando fala que cai grandezas proporcionais, o que cai? Cai razão, proporção, regra de 3, simples composta, tá? Uma porcentagem. E eles gostam muito de escalas, né? Essa questão de escala, de mapa, tal, que ele está presente não só na prova de matemática, como ele pode estar presente também na prova de ciências humanas, por exemplo, né? Quando fala geografia, tá? E funções, gente, o que eles gostam de função? Eles gostam de uma função afim, uma função quadrática, uma exponencial, uma logarítmica, que envolve de repente uma tabela, ou então envolve um gráfico, tá? Ou mesmo uma infografia, tá? E a mesma coisa acontece com a estatística, tá? Quando eles colocam o exercício de estatística, eles gostam muito de médias, né? Ou é média aritmética ou média ponderada, mas também não esquecendo de moda, mediana, que todo ano está lá ocorrendo. E aí ele coloca esses exercícios, tanto funções como estatística, em gráficos, tabela e as infografias que eu já comentei. Agora, vamos falar da geometria. O que eles gostam de envolver na geometria? É plana e espacial métrica, né? Então, de repente, ele quer lá que você ache na plana uma área, um perímetro, uma apótema, uma altura, tá? E claro que o teorema de Pitágoras, né, gente, muito presente nessa hora, né? E na espacial, então ele tá lá envolvendo sólidos. Então é um prisma, é um cilindro, é um cone, é uma pirâmide, uma esfera, ou um tronco, né, de cone, ou um tronco de pirâmide. E o que ele pede lá?
ele gosta de pedir área total, volume, e não deixa de perguntar de repente uma altura, uma pote, uma geratriz, enfim. E a analítica eu coloquei como sendo importante, mesmo por causa de função. Porque quando você está estudando função afim, que eles gostam muito, que é uma equação de reta, você pode estar fazendo no sistema de um sisteminha, né, para poder achar essa equação de reta, ou então você pode estar usando lá um ioiô michuchu, né, tá, para poder encontrar a reta, ok? Bom, aí quando a gente fala de aritmética, por que eu coloquei aritmética, né? Porque eles colocam muitos números decimais, números fracionários e mesmo potência de 10. Então você tem que estar atento a essas operações básicas com esses números e os probleminhas que envolvem com esses números. É uma metragem que está lá envolvendo décimos, centésimos, milésimos, enfim. E a probabilidade, ou análise combinatória, né? Porque porque ou cai probabilidade e análise combinatória ou cai um deles. Mas a probabilidade é difícil eles não colocarem. Daí já são os problemas de contagem. Então, é a questão do e e do ou, né? Que quando qual a diferença do e com o ou na matemática? O e é um princípio multiplicativo, o ou é um princípio aditivo. E isso vale para a probabilidade e vale para a análise combinatória. E os problemas de possibilidades. E o que é mais interessante que nessa parte, às vezes o aluno fica grudado, qual que é a fórmula tal, qual que é a fórmula de arranjo, qual que é a fórmula de probabilidade condicional. Às vezes nem é tanto para você ficar bitolado em fórmula, tá? Eles querem mais ver mesmo qual a sua ação em relação a cada um dos problemas. Então aí envolve mesmo a lógica. E aí estão, tá? Esses são os mais, né, da matemática no Enem. E o que a gente espera é que vocês tenham essa sabedoria para você poder resolver da melhor forma possível essas questões. Bom, vamos falar agora na questão do tempo, né, gente? O tempo para você resolver todas as questões. E porque assim, nós temos muitas questões, por exemplo, matemática 45 questões. Tá? O tempo lá para você fazer 3 minutos por questão. Então o que você deve fazer? Você deve chutar? Por favor, pessoal, não façam isso. Façam o seguinte: leia a questão, vê que é fácil, já resolve, vai resolvendo todas as questões mais fáceis, e aquelas que de repente você ou não sabe direito o assunto a ser tratado ou não conseguiu uma resolução naquele momento, deixe pelo menos assim assinalado, sabe, as partes mais importantes, porque daí a hora que você voltar nela, você não precisa ler tudo de novo, para você não perder tempo, tá? E aí, como que a gente faz para ganhar o tempo nas questões, né? Então, em primeiro lugar, simplifique frações. Tem as fraçõezinhas lá, 4/20, tá? Divide por 4, gente. Divide por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 20 dividido por 4 dá 5. Trabalha com 1/5, não com 4/20, certo? Outra coisa, não precisa escrever aqui divide por 4. Faz um cálculo mental nesse momento, que é muito importante estar ligado a esse cálculo mental para não precisar escrever muita coisa. Olha, ganhar tempo na leitura, né, que eu já falei para vocês, sublinhar e tal, né, porque se precisar voltar nela, não precisa ler tudo de novo. Aí o que acontece? Aplicar um produto notável, gente. Se você tem lá um x mais 2 ao quadrado, tá? Saber a regra, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, sabe? Não aplicar distributiva, porque não temos tempo para isso, ok? Quanto na geometria, que você tá lá com, de repente está com uma figura espacial, você tem que envolver um teorema de Pitágoras, vai que seja
vamos dizer assim, a materna pitagórica tá lá, né? Um 3, 4, 5, né? Se não tiver um 3, 4, 5, tá? Quem sabe bem Pitágoras sabe do que eu tô falando, né? Que são os catetos 3 e 4, a hipotenusa 5, mas não é 3, 4, 5, é 6 e 8, quer dizer, a hipotenusa é 10 e assim sucessivamente. E deixando claro também, que eu não comentei, que eles gostam muito de ver você planificar as figuras, né? Por exemplo, você tem aqui uma pirâmide de base triangular, mas saber que essa pirâmide ela é formada o quê? Ela é formada por 4 triângulos, né? E procure planificar todas essas figuras espaciais antes de enfrentar a prova, né, gente? Para na hora da prova você estar mais tranquilo. E fazer as aproximações, trabalhar com a estimativa. De repente você está lá com, ele fala assim, um prédio tem 10,02 metros, né? Então trabalha com 10 metros, né? Não precisa aqueles 2 centésimos você colocar, mas cuidado, porque tem algumas questões que eles estão atentos à aproximação. Agora uma dicasinha também é a potência de 10. Você está com números lá, assim, com valores muito altos, se você trabalhar uma potência de 10, pode agilizar e deixar mais tranquilo a resolução da prova, tá bom? Então tá aqui, gente, aqui tá algumas dicas, espero que vocês possam aproveitar, espero ter ajudado também, né? E uma boa prova para todos vocês.